Aviso, os slides estarão em anexo junto ao vídeo para consulta. Olá! Nosso tema de hoje será sobre hemorragia pós-parto. O nosso grupo é composto por Ana Alves, Betina Vilaca, Cibele Leite, Manuela Medeiros, Marcelo Scúcio e Vitória Frota. Hemorragia pós-parto é definida pela perda sanguínea acima de 500 ml pós-parto vaginal ou acima de 1000 ml pós-cesarianas nas primeiras 24 horas. Ou ainda qualquer perda de sangue pelo trato vaginal, podendo causar instabilidade hemodinâmica. É um assunto super importante porque a gente está tratando de uma condição responsável por inúmeras mortes maternas. Então por isso que a gente tem que se atentar para tentar evitar esse quadro. Hemorragia pós-parto pode ser dividida em primária e secundária. A primária ocorre nas primeiras 24 horas após o parto. E temos como causa mais comum a atonia uterina, o acretismo, a inversão uterina, lacerações e também hematomas do trajeto do canal de parto, além também de distúrbios na coagulação. A secundária, por sua vez, ocorre das 24 horas até 6 semanas pós-parto, o que é menos comum. Podemos então destacar as 4 principais causas de hemorragia pós-parto com um mnemônico dos 4 T's. O primeiro T é o tônus, ou seja, atonia uterina. O segundo T é trauma, ou seja, inversão uterina, lacerações, ruptura ou hematomas. Terceiro T, tecido, retenção de tecido placentário, acretismo e também coágulos. Temos também, por último, o quarto T, trombina, que são as coagulopatias e o uso de anticoagulantes. Existe na obstetrícia o conceito de hora de ouro, que consiste na recomendação do controle de sangramento puerperal, sempre que possível na primeira hora a partir do seu diagnóstico. Isso visa reduzir a morbimortalidade dessas pacientes relacionados ao atraso de diagnóstico de hemorragia pós-parto. Existem alguns fatores de risco que a gente deve se atentar, como por exemplo anemia, também as elevações pressóricas durante a gestação. Nesse nicho a gente está falando de pré-eclâmpsia, a gente está falando também de hipertensão gestacional, dentre outros fatores. Prevenção da hemorragia pós-parto. Bom, o terceiro período do parto se caracteriza desde o nascimento até a expulsão placentária. Algumas condutas de prevenção de hemorragia pós-parto devem ser incorporadas universalmente na assistência ao trabalho de parto, caracterizando então uma conduta ativa do terceiro período. As condutas são o uso de ocitocina profilática após todos os partos, o clampeamento oportuno e a tração controlada do cordão umbilical. A principal ação do manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto constitui-se no uso universal de ocitocina pós-parto. Seu uso reduz mais de 50% de casos de hemorragia pós-parto por atonia uterina. O esquema utilizado para administração da droga depende do tipo de parto realizado, pode ser tanto cesárea quanto parto normal. Realizar o diagnóstico em tempo hábil é uma das maiores dificuldades e desafios da hemorragia pós-parto. Então aqui eu vou citar algumas estratégias para que isso aconteça. Estimativa visual, ela é subjetiva e pode subestimar a perda sanguínea, mas ela é um método simples e pode sugerir um quadro hemorrágico inicial. Estimativas por meios de pesagem, pesar as compressas que estavam na cirurgia. Estimativa através de parâmetros clínicos, como por exemplo frequência cardíaca, pressão arterial, entre outros. Vale lembrar que esses dois citados são extremamente essenciais para o manejo da hemorragia pós-parto, porque eles refletem na estabilidade hemodinâmica da paciente, visto que puérperas rígidas manifestam os primeiros sinais de choque após perdas superiores a 20%. Sendo então a frequência cardíaca e a pressão arterial mais importantes na determinação da gravidade do choque hipovolêmico. A estimativa através do índice de choque reflete o estado hemodinâmico do paciente. O cálculo é feito através de frequência cardíaca divididos por pressão arterial sistólica. Em relação ao tratamento da hemorragia obstétrica, temos o tratamento medicamentoso, que pode ser feito inicialmente por vias endovenosas, intramuscular ou via oral, como por exemplo metilergometrina, ocitocina e misoprostol, acrescentando também o ácido tranexâmico nos casos de atonia uterina. Lembrando que o misoprostol pode ser utilizado também pela via retal. Pode ser associado concomitantemente com a medicação a manobra de Hamilton, que separa o útero da parte inferior do saco amniótico. E também utilizar o balão de tamponamento uterino, como o de Foley ou o de Bacry, para diminuir e controlar o fluxo sanguíneo. Ainda existe a possibilidade de usar uma veste de neoprene, chamado de traje anti-choque não pneumático em obstetrícia ou TAN. Também podemos utilizar os procedimentos cirúrgicos após falhas dos outros métodos. Pode ser feito então com suturas compressivas, por técnicas de Lynch, que é a mais comum,
Cho Insert e the suture Heyman. 3 centimeters below the incision line and make it come out 3 centimeters above. Take the suture over the fundus of the uterus to the posterior uterus and insert a horizontal suture in the lower segment of the posterior uterus. Take the suture back over the fundus of the uterus and insert the suture again 3 centimeters above the incision and then to come out 3 centimeters below. Use your assistant to compress the uterus and tie your surgical knot. Além disso, temos suturas vasculares que ligam os vasos pélvicos, ou das artérias uterinas, ou das artérias ovarianas, ou das artérias ilíacas internas, sendo que todos os métodos apresentam a mesma eficácia e frequentemente são realizadas com associação às suturas compressivas. No mais, a esterectomia é a última alternativa a ser utilizada depois que todos esses métodos não deram certo. A mulher pode perder, em média, 2 litros de sangue por esse procedimento cirúrgico. E temos também a cirurgia de controle de danos, sendo feita em pacientes críticos, onde a redução do tempo de cirurgia é prioridade, sob o reparo definitivo na paciente. Para finalizar os tratamentos, a gente utiliza os 4 T's que a gente já falou anteriormente para identificar as possíveis causas específicas. Hoje em dia orienta-se parcimônia na reposição de cristalóides, pois o excesso de líquidos pode induzir coagulopatia dilucional ou reativar um foco de sangramento. Pacientes com quadro de HPP importante, que já receberam 1.500 ml de cristalóide e não apresentaram uma resposta adequada e sustentada, são candidatos à terapia transfusional. Deve-se imediatamente ativar um protocolo de transfusão hemorrágico da instituição, visando manter um HB maior que 8. A hemorragia obstétrica ela pode levar a uma evolução mais rápida da paciente para quadros de hipofibrinogenemia. Assim, nos últimos anos, têm surgido propostas na utilização de crioprecipitados ou de concentrados de fibrinogênio na HPP. Vale ressaltar que os sinais clínicos são os critérios mais importantes na definição de necessidade de transfusão de hemocomponentes. Contudo, a avaliação do hemograma e dos exames complementares durante o processo transfusional é altamente recomendada. A persistência dos sinais de instabilidade hemodinâmica indicam a presença de um sítio ativo de sangramento, oculto ou não, ou a necessidade de mais hemotransfusão. Então esse foi o nosso projeto, espero que todos tenham gostado. Muito obrigada!